Bom, pessoal, retomando aqui, agora a gente falou bastante sobre o trabalho e a gente argumentou que o trabalho é uma forma que a gente tem, é a forma que a gente tem de mudar a energia de um sistema, tá? Então, mas que energia? Né? Como eu disse para vocês lá no primeiro vídeo da introdução, a gente pode ter diversas formas de energia, né? Energia térmica, mecânica, eletromagnética e assim por diante. Aqui na mecânica, a gente vai estar muito preocupado com a energia mecânica. E a energia mecânica ela é formada basicamente de dois tipos de energia: energias cinéticas e energias potenciais, tá? Então agora a gente vai definir justamente essa ideia entre energia cinética e energia potencial. A gente começa com energia cinética, tá? A energia cinética ela está associada ao movimento, e, de modo geral, à velocidade. Então, se um sistema tem uma certa velocidade em relação a um referencial, então ele vai ter uma energia cinética associada ao seu movimento. Então, a energia cinética ela pode ser compreendida através de exemplos que demonstram como ela é transformada a partir de outras formas. Por exemplo, se a gente pensar num ciclista, ele usa a sua energia química, né? Lembrando que a energia química ela surge a partir da absorção dos alimentos, né? E dos processos de transformação do açúcar, da glicose, a queima da glicose, e converte essa energia em força muscular. Tá? Depois a gente pode tratar da força muscular de forma geral, beleza? Mas a força muscular, como eu disse para vocês, ela é nada mais do que um tipo de ela surge da interação eletromagnética entre as fibras ali, beleza? Bom, depois que ele obteve essa essa força muscular ela é transferida para a bicicleta, né? E aí o ciclista consegue mudar ou aumentar, por exemplo, a sua velocidade realizando força. Por que ele precisa realizar força? Porque a gente tem um ambiente tentando fazer com que ele pare, né? Então, ele pedala e aí com isso a força muscular é convertida em energia cinética, beleza? Desculpa. A energia muscular é convertida em energia cinética. A gente não converte força. A força ela é um agente, né? Como a gente viu, o trabalho depende da força, mas a gente converte energia em energia. Então, a energia química foi convertida em energia cinética e energia do movimento, que é essa energia do movimento. Mas ele não é um processo totalmente eficiente. Por quê? A gente sua. Suar significa que o nosso corpo está tentando baixar a nossa temperatura. E essa temperatura subiu por quê? Porque eu estou realizando o movimento. Tá? Então, seria interessante que nós convertêssemos toda a nossa energia em energia cinética, mas não, a gente perde parte dessa energia, tá? Então, a energia do movimento do ciclista e da bicicleta, ela pode ser convertida de outras formas. O ciclista pode se deparar com uma subida e ter energia suficiente apenas para parte, ou seja, ele gasta toda a sua energia e fica parado no meio do caminho. Ou então, existe alguma parte da bicicleta que está com muito atrito, né? Suponha que, por exemplo, eu estou com um pneu murcho, o fato do pneu estar murcho aumenta o atrito com o solo, então o ciclista precisa gastar mais energia, certo? Então, no final das contas, a energia cinética, que a gente vai chamar aqui de K, ela é proporcional à velocidade. E a gente tem uma expressão muito bem definida para essa proporcionalidade, que é dado por meio de mv ao quadrado, certo? Então, a gente consegue determinar a energia cinética, e a gente costuma determinar a energia cinética em termos das velocidades, certo? Então, vamos supor que eu tenho um sistema, vou voltar no exemplo do... Não quero usar o pássaro, agora vou usar a mocinha correndo. Suponha que ela esteja correndo com uma dada velocidade, v inicial, beleza? Aí, ela pretende chegar ao final da corrida de tal forma que no final da corrida ela chegou numa velocidade final.
Então, no início da corrida, ela tinha uma energia cinética inicial. No final da corrida, ela tinha uma energia cinética final, tá? Agora, se a velocidade final for maior, então a energia final é maior. Se a velocidade for menor, então a energia cinética vai ser menor. Como é que ela faz para aumentar a velocidade? Por exemplo, ela precisaria gastar a sua energia aumentando a força muscular. Então, a força, no sentido de deslocamento, aumenta a velocidade. Então, eu poderia, por exemplo, pensar o seguinte: a força muscular realizou trabalho, certo? Então, realizo o trabalho e mudo a energia. Então, eu poderia escrever o seguinte: a energia final é igual à energia inicial mais... Opa, eu estou pondo... Nossa, eu estou pondo vetor na energia. Energia não é vetor, né, gente? Que babado. Energia final é igual à energia inicial mais o trabalho realizado. Então, vamos supor o seguinte, que a energia inicial, que é cinética que essa moça tinha, era devido à velocidade. Então, a gente escreve aí, energia inicial, meio da massa dela, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Certo? Vamos supor que o trabalho realizado foi de 100 joules. Tá? Quanto que vale a velocidade final? Basta eu escrever isso que está aqui. Ó. Então, a energia final vai ser igual à energia inicial, meio da massa vezes a velocidade inicial, mais o trabalho, os 100 joules. Tá? Então, tudo aqui está em joule, então não vou omitir essa unidade. Mas quem que é a energia final? Depende da velocidade final. Meio de mv final ao quadrado, que é igual a meio de mv inicial ao quadrado mais os 100 joules ganhos pela força muscular. Então, eu vou isolar a velocidade aqui, eu tenho que velocidade final ao quadrado, significa multiplicar todo o lado de lá por 2 sobre m, né? Eu passo 2 multiplicando e o m dividindo, então tenho meio de mvi ao quadrado mais 100, tá? E aí eu tomo a raiz quadrada disso. Multiplicando termo a termo, o que eu tenho é o m cancela com o m, o 2 cancela com 2, sobra aí velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes 100 sobre m, raiz quadrada, tá? Então, como aqui eu estou usando joule e a massa eu vou colocar em quilos, então isso aqui vai ser em metros por segundo. Então, eu consigo, por exemplo, determinar a velocidade inicial, certo? Então, a energia cinética, ela é dada por essa forma. Vamos supor um outro exemplo. Como eu coloquei no texto para vocês, suponha que a gente tem um pato que tem uma massa de 3 quilos e que esse cara esteja voando com a velocidade de 2 metros por segundo em relação a um observador que está na Terra. Então, qual que é a energia cinética desse cara com relação ao observador? Olha, então, energia cinética, K, vai ser meio de mv quadrado. Tá? Então, se vocês fizerem as contas aí, isso aqui dá 6 joules. E quanto que vale a energia cinética com relação ao referencial do pato? Tá? O que isso quer dizer? Suponha que esse seja o pato, suponha que esse seja o observador. Eu sei que o pato está andando em relação ao observador com uma velocidade de 2 metros por segundo, então no referencial do observador, esse cara anda com, por exemplo, 2 metros por segundo, mas no referencial do pato, a velocidade é 0. Tá? Então, no referencial do pato, V igual a 0. Portanto, a energia cinética no referencial do pato, vou pôr um pezinho, vai ser 0. Opa, mas como assim? Né? Eu tenho duas energias? Não, porque a energia ela depende da velocidade, e a velocidade ela é sempre medida em relação a alguma coisa. Tá? Porque nesse caso, mas e a energia foi para algum canto? Não, por quê? Com relação ao pato, quem está se movendo
com 2 metros por segundo no sentido contrário é a moça. Então, para o pato, a energia cinética da moça vai ser de 6 joules. Certo? Então, no sistema como um todo, a energia se conserva, que é aquela primeira ideia. Tá? Então, a energia para um sistema fechado, ela se conserva. Beleza? Então, com isso, a gente consegue entender esse conceito de energia cinética. Então, deem mais uma estudada, façam mais alguns exemplos, façam os exercícios, e aí a gente volta a discutir isso, caso vocês tenham alguma dúvida, beleza?